E aí pessoal, tudo bem? Resolvi gravar de supetão aqui porque eu estava pensando muito sobre o existencialismo, particularmente o de Sartre. Eu já falei algumas vezes sobre essa filosofia aqui e hoje eu queria fazer uma comparação entre o existencialismo e o racionalismo. O existencialismo diz que nós existimos antes de termos uma essência. A essência não é uma definição prévia que diz que o ser humano é assim ou daquele jeito, mas ela é os nossos próprios atos. Nós nos definimos, de acordo com Sartre, pelas nossas atitudes. E essas atitudes não são determinadas ou movidas por nada, porque, segundo Sartre, o ser humano é infinitamente livre. Ele não é um ser que tem o atributo da liberdade, mas ele é a própria liberdade. Ele é um vácuo dentro do ser. Muitas pessoas dizem que o ser humano não tem uma essência, porque se eu pego uma criança, um bebezinho, e coloco ele para ser criado entre lobos, ele vai se tornar um ser irracional, que vai agir como lobo, vai querer caçar, vai grunhir, vai andar nu de quatro e não vai ser realmente um ser humano como nós conhecemos. Mas isso é uma falácia, porque quando eu uso a minha razão para encontrar argumentos, para construir um raciocínio que me leva à conclusão de que a nossa essência não é racional, eu estou traindo a minha própria tese. Se a minha essência não é racional, significa que eu não posso confiar na razão como algo absoluto, ela pode ser falível. Portanto, esse argumento que eu encontrei de que o ser humano pode se tornar um verdadeiro animal se ele for criado no meio de animais, e que isso desmentiria a essência racional, é em si mesmo um argumento racional, né? Não tem como uma coisa existir sem ter uma essência. A existência requer a essência. Quando eu penso em um objeto qualquer, para me referir a ele, para usá-lo para usá-lo em algum argumento, para eu poder pensar sobre esse objeto, eu preciso encaixá-lo em uma classe ontológica. Esta mesa que está na minha frente, esta poltrona onde eu estou sentado, este corpo que eu tenho, tudo isso é o quê? É um conjunto de objetos, né? São vários objetos e cada um deles pertence a uma categoria, ou seja, pertence a uma essência. Quando eu me refiro a um ser que eu estou enxergando agora, que anda de dois, que fala, que pensa, que sente, eu estou me referindo a o quê? A um ser humano. Existe uma essência na minha cabeça já, existe uma classificação, uma definição desse ser, na qual eu encaixo uma série de seres que eu encontro. Todos eles podem ser chamados de humanos. Agora, por outro lado, eu concordo com os existencialistas quando eles dizem que a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas não têm um padrão fixo a ser observado. O único padrão que eu encontro para as nossas atitudes, para as nossas condutas, é o da própria razão. A razão impera em tudo no meu sistema filosófico. Nós temos o dever de sermos autênticos com a nossa essência racional, pensando na melhor escolha a ser tomada na situação concreta. Mas nós nunca temos como saber se realmente nós estamos certos. Nós temos uma aparência de certeza nas nossas escolhas, mas nós nunca podemos ter certeza de que aquela escolha era a correta, era a mais racional possível, porque nós não temos acesso a todas as circunstâncias, a todos os detalhes dos fatos ao nosso redor, e nós nunca temos como saber as consequências daquele ato de fato. A realidade tem um certo elemento de imprevisível, de aleatório. Não porque o mundo seja desgovernado. O mundo é essencialmente racional. Ele tem uma ordem, sim, mas o que acontece é que nós somos seres ignorantes por essência, enquanto seres finitos. E a nossa vida é um cabo de guerra. Nós somos seres ao mesmo tempo racionais e passionais. Nós somos uma mistura de pensamento e sensação, de razão e o lado irracional, né? Nós temos os dois lados. Mas nós, enquanto seres racionais, que têm esse atributo elementar, temos que purificar os nossos pensamentos das falsas premissas, das ideias
que não tem uma procedência garantida, e temos que buscar trabalhar essas ideias para chegar o máximo possível de certeza das coisas, embora nós sabemos que nós nunca vamos conseguir de fato, devido à nossa finitude, devido à nossa fraqueza, devido à nossa natureza falha. Nós nunca temos como saber se aquilo é o correto de verdade. Portanto, a vida é realmente angustiante. E quem nega isso está mentindo para si mesmo. A pessoa pode fazer de conta que não sabe disso e buscar viver de uma forma cômoda, seguindo alguma doutrina baseada na fé, ou ela pode deixar de querer investigar os fundamentos últimos da vida e buscar viver de uma forma hedonista em sentido vulgar, né? Aquela pessoa que só quer saber de satisfazer os próprios prazeres, de viver do jeito que a vida leva, sem buscar analisar a situação na qual ela se encontra. Mas essa pessoa não está sendo autêntica consigo própria, né? Ela adotou, na verdade, uma filosofia pela qual não vale a pena refletir profundamente sobre a vida, e que não vale a pena, e que os aspectos práticos é que interessam, sem questionamento sobre aquilo que deve acontecer, né? A pessoa que vive dessa forma mais levada pela inércia, levada pelas circunstâncias, ou buscando apenas satisfazer os prazeres momentâneos, ela está se animalizando, né? Ela está traindo a sua essência filosófica. E eu lembro muito do Sartre, quando eu tenho que tomar determinadas decisões, quando eu tenho que fazer certas escolhas, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu devo agir racionalmente para ser autêntico comigo mesmo, para ter a certeza de que aquele ato é correto, para que ele possa ser convincente, eu não tenho como saber se ele é racional, né? Então, de certa forma, eu acabo me encontrando com o francês. Apesar de ele dizer que a vida é absurda e que o caráter racional das coisas é apenas uma ilusão, eu vejo que nós falamos coisas semelhantes, né? Apesar de partirmos de pontos diferentes. Enfim, era isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a refletirem sobre a verdade.